Direto do canal Chupa Essa Manga. Aqui estou eu, professor Jean, olha aqui. Professor Jean, Colégio Santa Cecília, porque aqui a vida, meu filho, olha, ela acontece. Olha aqui a Iracema Zona. Aquela que tinha os cabelos negros como a asa da graúna. Sacou aí, meu amigo? Literatura, história, ó. Chupa, meu amigo. Ok? Então vamos lá. Agora é a revisão da nossa global, história, terceira etapa, capítulo 38, material do provão e os inéditos. Você sabe que vai passar jumento, vai passar menino, vai passar gente gritando aí, mas você se liga aqui comigo, tá certo? Na revisão. Tranquilo? Então vamos lá. 39 é a Segunda Guerra Mundial, 40 era Vargas e o projeto Filme História, que é o filme ligado ao capítulozinho da Segunda Guerra Mundial. Ok? Tem muito a ver com o nazismo hitlerista. Você sabe disso. Então, faz parte do projeto Filme História, que é um filme por etapa. Nós estamos na terceira etapa, nosso terceiro filme. Tranquilo? E aí falta só mais um filme para a gente encerrar. Então, o filme é sempre associado, que é para que nós aprendamos a ler, fazer uma leitura, fazer uma interpretação crítica sobre uma linguagem chamada filme. Daí o nome Projeto Filme História. Tranquilo? Assiste de novo, e aí teve as explicações do filme, que eu saio pausando, explicando, contextualizando, tá certo? Fica ligado. Então vamos lá. Eu quero que você entenda uma coisa. Você sabe que os estados totalitários, eles ascendem na Europa numa tentativa de corrigir os problemas da crise de 29. E aqui é expoente, é o famosíssimo, meu filho. Você sabe, o famosíssimo Adolf Hitler. E aí em relação ao Adolf Hitler, você já sabe, eu coloquei um resumo lá na lousa. Tá certo? Bem extenso até, ok? Mas aí, porque o assunto é muito grande, 1939 a 1945 são 6 anos de guerra. E você sabe que a Segunda Guerra Mundial ela tem grandes antecedentes. Entre os grandes antecedentes, o primeiro é justamente o Tratado de Versalhes. Você sabe que quem foi humilhado foi a Alemanha, tá certo? Nós temos também a crise de 29, ó, vai somando. Tratado de Versalhes, crise de 29. O medo da burguesia por conta do avanço do socialismo soviético. Outra coisa também importante. Hitler era desmedido. Suas ambições eram desmedidas, sem controle. Já como é que tu me prova isso? Vamos lá. 1938, Hitler anexa a Áustria. Aí vem a Conferência de Munique. E na Conferência de Munique, o que é que ele faz? Ele anexa os Sudetos. Depois a antiga Tchecoslováquia. Aí pronto, meu amigo. Achava-se que ele pararia aí, só que não. E aí você sabe. E antes disso tudo, ele havia feito um pacto de não agressão. O pacto nazi-soviético. De nenhum agredir o outro. Mas o início do conflito está lá no iníciozinho do filme, A Lista de Schindler. Tá certo? Que é quando acontece a invasão da Polônia. Tá certo? 1º de setembro de 1939 é o grande conflito. Começa aí a maior guerra da história mundial. A Segunda Guerra Mundial. Beleza? Porque achava-se que pararia a Grande Guerra. Que quando surgiu a Segunda, passa a ser chamada a Grande Guerra de a Primeira Guerra Mundial. Tá certo? Beleza? Então pronto. Então, houve um grande avanço do nazifascismo na Segunda Guerra Mundial. E os especialistas até dizem o seguinte, que esse avanço nazifascista, claro que o fascismo italiano teve suas vitórias, teve suas conquistas, mas incomparável ao avanço nazista. Tá certo? Através do Blitzkrieg, a guerra relâmpago alemã. Então a Alemanha estava dominando o continente europeu como se fosse um rolo compressor, mudando toda a ordem geopolítica. Se os aliados não entram, Já quem é os aliados? Estados Unidos. Quem mais? União Soviética, Inglaterra. Já é a França. Por que a França não está aqui? Porque a França havia sido dominada pelo nazismo. Então a França não pode estar incluída. Beleza? O lado do eixo, a tríplice também, né? As potências do eixo. Alemanha, Itália e Japão. Alemanha nazista, Itália fascista, Japão fascista. Tudo bem? Então, e aí dentro desse próprio avanço nós temos o quê? A Operação Leão Marinho. Essa operação
tá certo? Era o nome código da própria invasão britânica. E aí nós temos a própria ajuda da RAF, a Real Força Aérea Britânica. E aí, claro, para combater a Real Força Aérea, nós tínhamos a Luftwaffe, que era a Força Aérea nazista, meu amigo. E aí nós temos até como destaque, tá certo? Ressaltando aqui rapidamente as duas batalhas na qual a Alemanha resolve quebrar o pacto nazi-soviético e invade quem? A União Soviética, meu irmão. Nós temos duas batalhas importantes, Stalingrado, Leningrado, ok? Beleza? Mas aí, cara, tem um negocinho aqui importante. Eu destaquei na sala, mas eu quero reforçar aqui. Por outro lado, gente, nós temos a questão do Japão. Se liga nessa história aqui, meu irmão. Para não chupar manga verde. Presta atenção. O Japão, sem declaração de guerra, resolve atacar a base naval norte-americana Pearl Harbor, que fica no Havaí. E claro, esse motivo, tá certo? Foi que colocou os Estados Unidos na guerra contra o eixo. Claro, isso é um fato. Jean, mas tu chegou a dizer na sala que, de qualquer forma, os Estados Unidos entrariam na Segunda Guerra. Certeza. Só que essa foi a justificativa dada dos Estados Unidos para realmente entrar na luta contra o eixo. Ter sido atacado pelo eixo. No país, qual? O Japão. Tranquilo? Porque aí depois a gente vai fazer um link, ó. O lançamento das bombas atômicas sobre o Japão. Por que o Japão? Um local inóspito, a guerra era na Europa, mas para mostrar o avantajado poder bélico que os Estados Unidos possuíam. Porque havia inaugurado com o lançamento de duas bombas atômicas, uma sobre Hiroshima e outra sobre Nagasaki, tá certo? A nova arma de guerra, bomba nuclear. Você acha que era para poder mostrar para o Japão, olha como nós somos uma grande potência, coitadinho de vocês japoneses, mas é para provar para você que nós somos superioridade, tá certo? Porque vocês nos atacaram de surpresa. Nananina, não é mesmo, tá certo? Eu sei que tem todo o nacionalismo da base naval ter sido atacado, e isso até justificou, porque isso foi o que eles usaram como justificativo para entrar contra o eixo. Por que não atacaram só o Japão? Entendeu? Os Estados Unidos entram do lado que está a União Soviética e o lado que está a Inglaterra. Qual é? As potências aliadas, na qual o Brasil ficou desse lado também. Então, você está vendo como a história precisa ser contada novamente? Essa é a visão norte-americana. Tranquilo? Mas, claro, ela entra como uma justificativa. Essa foi a justificativa mesmo. Eu não posso esquecer que a figura do Hitler, aquela pregação do Hitler, aquele endeusamento ao ditador, ao Führer, tá certo? Ao Duce, que no caso era o fascismo italiano, do Benito Mussolini. Essa própria expressão, essa imagem, ela retrata uma questão heróica. É a mesma coisa que Getúlio Vargas faz no Brasil quando implanta a ditadura. É a mesma coisa, meu filho. Tá certo? Fica ligado nesses questionamentos. E lógico que o caminho da vitória dos aliados na Segunda Guerra é o dia D. Tá certo? Porque o dia D é a maior, meu filho, foi a maior operação militar, tá certo? De todos os tempos. E ela começou aonde, Jean? Pela França, porque tinha que libertar a França. A França estava sob controle o quê? Nazista. Tudo bem? E aí o que é que acontece? O dia D é que dá uma reviravolta na história da Segunda Guerra Mundial. Claro. E aí quem se rende é a Alemanha. Depois, os norte-americanos resolvem lançar as bombas atômicas sobre o Japão. E aí temos as consequências da Segunda Guerra Mundial. E entre as consequências da Segunda Guerra Mundial nós temos a tal da Guerra Fria. Assim que termina a Segunda Guerra Mundial, está começando a Guerra Fria. E a Guerra Fria é aquela guerra das ameaças, a divisão entre o bloco socialista liderado pela União Soviética, já que a União Soviética era a segunda maior potência do mundo. A primeira maior potência do mundo era os Estados Unidos capitalistas. Então os Estados Unidos lideravam o capitalismo. A União Soviética liderava o socialismo. Só estavam juntinhos na guerra contra o eixo. Terminou a guerra, ó, cada um pro seu lado. Guerra Fria, guerra das ameaças, guerra
bipolar. Ok? Graças a Deus que ficou só nessas ameaças mesmo. Mas isso não impediu que as duas nações produzissem armamento nuclear capaz de destruir o planeta várias vezes. E claro, nós temos a divisão da Alemanha, nós temos a descolonização afroasiática. E aí uma importante que a gente está trabalhando já para o provão é os conflitos árabes-israelenses, que é o nascimento do Estado de Israel, que é em 1948, 3 anos depois da Segunda Guerra Mundial, que na verdade é 3 anos de Guerra Fria. Beleza? Tranquilo? E aí, claro, no nosso capítulo, o capítulozinho 40, nós temos a famosíssima Era Vargas. E aí, meu filho, na Era Vargas tem umas coisas interessantes pra gente destacar na Era Vargas. Você sabe que a Era Vargas cronologicamente está dividida em 3 partes. Cronologicamente, nós, historiadores, dividimos em 3 partes. 1930 a 1934, governo provisório. 1934 a 1937, governo constitucional. 1937 a 1945, essa fase é bem maior, Estado Novo. Tranquilo? Como é que Vargas ascende ao poder em 1930? Através de um golpe de Estado. Ele vence as eleições? Não. Quem venceu? Júlio Prestes. Aí vem um golpe de Estado chamado de Revolução de 1930, começa o governo provisório. Tranquilo? Tem uma coisa importante também nesse período do governo provisório. A Revolução Constitucionalista de 1932, a exigência de uma nova Constituição. Ela só chega no Brasil em 1934, a Constituição Liberal e Democrática, na qual São Paulo, queria dar uma rasteira no senhor Getúlio Vargas. Deu certo? Não, porque ele colocou lá que o voto era direto, com exceção do primeiro. Quem era o primeiro? Ele, Vargas. Então, depois dele, o voto seria direto, o povo escolheria. Tranquilo? Mas a Constituição Democrática de 34, ela ressalta muitas coisas importantes. Aí você vai baixar os slides, tá certo? E ver aquilo que nós vimos na sala. Tá certo? Aqueles slides. Tá certo? E aí depois disso, em 1937, Getúlio Vargas decreta estado de... 1934, justamente o governo constitucional. Tá certo? Já que veio a Constituição de 1934, então começa o governo constitucional. Deixa eu só refazer. 30 a 34, governo provisório, ele está ilegalmente, são 4 anos. 1934 até 1937 é o constitucional, que ele baixa essa Constituição liberal e democrática. Tá certo? Você olha lá no slide, justamente o que é que tem lá como vantagens que ele utilizou para governar democraticamente o país. Mas em 37 ele decreta estado de sítio, porque havia acontecido um evento chamado Intentona Comunista. Luiz Carlos Prestes havia tentado derrubar seu governo e tinha um apoio da União Soviética através da Olga Benário, que quando presos foram, ela foi entregue de bandeja para a Alemanha nazista, na qual ela foi eliminada, executada numa câmara de gás. Por quê? Porque ela era judia e socialista. Tranquilo? E aí ele decreta estado de sítio, colocando todo aquele medo por conta do socialismo ao Brasil. E ele, através do rádio, ele decreta estado de sítio, ele implanta uma ditadura. E ela vai até 1945. E é nela que surge a famosíssima CLT. É nesse período que nasce a consolidação das leis do trabalho. E aí, meu amigo, você não deve esquecer que no Brasil existiam 2 partidos, a AIB, Ação Integralista Brasileira, a ANL, Aliança Nacional Libertadora. A AIB, fundada pelo Plínio Salgado, e a ANL, fundada pelo Luiz Carlos Prestes. E você sabe que eles têm visões totalmente diferentes. Os dois, totalmente diferentes, e você vai conferir lá no slide. Cuidado para não misturar, tá certo? Por exemplo, dá só uma dica. Quem é que defendia o não pagamento da dívida externa? A ANL. Mais um exemplozinho bem bestinho, tá certo? Que defendia o militarismo. A AIB, porque a AIB era fascista. A ANL, socialista. Beleza? Tranquilo? Você precisa rever o filme A Lista de Schindler. Se você já lembra de tudo, das nossas explicações na sala, tudo bem, tranquilidade.
Tá certo? Tranquilidade, não tem erro nenhum. Tá certo? Não tem erro nenhum. E claro, você sabe que o Getúlio Vargas de 1937 a 1945 governa de forma fascista. Não é à toa que ele manda elaborar a sua segunda Constituição, apelidada de Polaca, na qual ele centraliza o poder ao executivo. Tá certo? Então ele elimina o legislativo e traz para perto o judiciário. Então ele governa como ele governou em 30. Tá certo? Fechou todas as assembleias legislativas, fechou o Congresso Nacional, fechou as câmaras municipais, colocou interventores de novo no lugar dos governadores. Então ele fez aquelas mesmas mudanças que ele fez em 30, ele faz em 37 de novo. E claro, a Constituição de 37 ela foi elaborada por um jurista. Certo? Então é altamente fascista a Constituição. Ok? E claro, ele tinha uma admiração muito grande pelo fascismo. Mas na Segunda Guerra Mundial ele ficou do lado do fascismo ou do nazismo alemão? Não. Ele até declara rompimento ao eixo. Franklin Delano Roosevelt vem ao Brasil, tá certo? E aí assina acordos, porque o Brasil não poderia mais ficar isolado. Você vai dar uma olhada naquele slide lá, no finalzinho lá da Era Vargas, na nossa participação. Se você tiver curiosidade, você vê os outros slides, que tem outras perguntinhas com as suas respectivas respostas sobre o papel do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Mas houve uma grande aproximação dos Estados Unidos ao Brasil, culturalmente também. Eu tenho um texto legal que está na prova para você, arrepiar, beleza? Sobre essa influência da cultura norte-americana. Tio Sam chega ao Brasil, tá certo? Tio Sam chega ao Brasil, então é a penetração da cultura norte-americana em peso na década de 40, tá certo? Em virtude do quê? Da Segunda Guerra Mundial acontecendo, Roosevelt vem aqui, pede o apoio militar do Brasil, eles vão para Nápoles e aí começa o pipoco, meu filho. Mas a cultura americana, ela entra como um eixo forte na América Latina. E claro, o Brasil não ficou de fora. Tudo bem? Tranquilo? No mais, você assiste lá de novo a lista de destino, ele vai dar tudo certo. E no mais, galera, chupa essa manga! Uhul!